Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento. Começamos o dia hoje com uma espécie de trégua entre o presidente Lula e o mercado financeiro, depois de uma reunião no Palácio em que o Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciaram na verdade não é um corte, na verdade uma contenção das despesas de mais ou menos 26 bilhões. O mercado reagiu com o dólar caindo, a Bolsa subindo. A gente, obviamente, vai discutir nesse programa aqui, também vamos falar da eleição dos Estados Unidos, da situação do presidente Joe Biden. Mas antes de a gente entrar nesses assuntos e a gente aprofundar um pouco mais essa conversa, eu só queria que o Cacá mostrasse a capa dessa semana da revista, que chega às bancas amanhã. É uma reportagem da Mariana Serafini, que é, na verdade, um mergulho na Cracolândia. A Mariana passou algumas semanas acompanhando ali e se enfronhando no dia a dia da Cracolândia para colher histórias de vida, para mostrar ali o que acontece, quem são os frequentadores da Cracolândia, além das imagens que a gente tem em geral, como se fosse assim uma espécie de zumbis. E ela mostra, na verdade, que não é nada disso. A vida na Cracolândia, no fluxo, há encontros, desencontros, paixões e decepções, e essa matéria está muito interessante, as fotos também estão fantásticas, e há outros assuntos da revista também que merecem acompanhamento. Então, eu sugiro, obviamente, aí que quem assinem, doem, comprem para os amigos, apoiem aí o jornalismo de Carta Capital da forma que vocês puderem. Voltando aqui ao assunto, eu comecei esse programa dizendo que há uma ligeira trégua nesse momento, vamos dizer, quanto ela dura, entre o presidente Lula e os mercados. O Lula, na verdade, no domingo, num jantar na casa do Haddad, foi aconselhado por alguns economistas que o assessoraram, que eles são próximos, vamos dizer assim, a não fazer uma disputa tão aberta com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, nem com o mercado. As informações que eu tenho, não só desse encontro, mas de outros encontros que o Lula teve recentemente, é que o Lula está bem irritado com essa situação, e de qualquer forma talvez acolha aí essa sugestão, mas ele está bem irritado como ele tem sido usado, na verdade, nessa discussão, né? Toda e qualquer variação do câmbio, toda qualquer variação da Bolsa é atribuída a alguma declaração do Lula, mesmo quando ele não fala. E a gente vai discutir isso um pouco nesse programa, mas antes da gente aqui também, temos um convidado para discutir isso, mas antes da gente fazer as apresentações, eu só queria que a gente assistisse rapidamente, Cacá, um vídeo do Lula, uma dessas intervenções que o Lula fez essa semana, dizendo que ele, na verdade, ele não foi eleito para prestar conta nem para os ricos e nem para banqueiro, mas sim para o povo. Então, Cacá, mostra para a gente. Eu falo, graças a Deus, eu enxerguei o meu povo, eu compreendo ele, e é para ele que eu tenho que fazer as coisas desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado e que a gente cuide deles. E para discutir com a gente hoje essa queda de braço entre o Lula e o mercado, para saber exatamente o que tem acontecido com o câmbio, se o Lula, o presidente Lula é o responsável por essa alta do dólar, pela queda do real, se há outros fatores em campo, também para discutir essa disputa sobre a contenção de gastos, na verdade a captura do orçamento, as propostas que estão na mesa para contingenciamento de gastos do governo. A gente recebe aqui o Antônio Corrêa de Lacerda. O Antônio Corrêa de Lacerda tem uma longa trajetória de intervenção pública, de participação no debate público, um economista respeitadíssimo, ligado à PUC de São Paulo, foi presidente da Confederação, do Conselho Federal de Economia, é um dos economistas mais sensatos e mais brilhantes que o Brasil tem. Lacerda, antes de tudo, obrigado por aceitar o nosso convite e bem-vindo. Obrigado, Lírio. Um abraço, uma participação aqui, uma satisfação.
E eu divido essa bancada, como quase sempre de costume, quando eles não estão de férias. Se vocês perceberam, eu nunca tirei férias, não, mas o Maurício e a Fabiola, de vez em quando ele sai. Então, Maurício Tuzou, Fabiola Mendonça, boa noite, bem-vindo. Boa noite, gente. Maurício está sem som. Maurício também não percebeu. Está fechado o microfone, Maurício. Maurício, mas bem. Mas todo mundo entendeu, amigo. Mas, Lacerda, para a gente começar aqui, eu vou começar assim, com a pergunta que, na verdade, é o tema principal, é o que ilustra hoje o programa, o que representa o programa hoje no YouTube, que tenta resumir o programa, que é: se o presidente Lula é o culpado pela alta do dólar e pela queda do real? Me parece que não, né? Me parece que temos um movimento especulativo que se aproveita de qualquer subterfúgio ou desculpa para manipular a taxa de câmbio. São posições que são tomadas no mercado e que fazem, diante de uma instabilidade, promover uma desvalorização. Existe um fator de fundo, que é a valorização do dólar nos Estados Unidos, né? Então, o dólar está se valorizando, então significa que as demais moedas tendem a se desvalorizar. No entanto, a moeda brasileira se desvalorizou bem mais nas últimas semanas do que a maioria dos países ditos emergentes ou em desenvolvimento. Então, isso revela alguma anomalia local. Os ruídos com relação à questão fiscal ou com relação a essa quebra de braço com o Banco Central, claro que pode ter alguma influência, mas isso se deve mais à liquidez mesmo do mercado brasileiro e o fato dos operadores tomarem posições não só com relação à taxa de câmbio, mas também à bolsa, taxas de juros e outros ativos. Professor, a gente tem observado uma narrativa, né, como o Sérgio falou aí, acreditando nessa alta do dólar, as falas de Lula, né, a queda de braço com o Banco Central. Eu queria, na verdade, lhe ouvir, eu queria uma análise sua em relação ao mercado, como o mercado lida com o governo, porque se existe má vontade da parte do mercado em relação ao governo Lula. Claramente, né? Existe hoje um conluio de interesses que, a meu ver, querem viabilizar o governo Lula. Na verdade é essa, né? E, no mínimo, querem também influenciar a sucessão, 2026. Então, alguns interesses se convergem, né? Então, alguns interesses no Congresso Nacional, setores do empresariado e o mercado, chamado mercado financeiro, que tem essas visões de curtíssimo prazo, né? Uma visão bastante distorcida da economia. Existe um ranço em relação ao governo Lula, né? Por ele ser um governo que tem preocupação social, que não se presta, né, a cumprir os ditames do mercado, embora haja muita concessão, né? Se a gente for ver, na formação do governo e na própria política econômica, há muita concessão. Mas existe essa má vontade com relação ao governo. A mídia corporativa, se é que a gente pode chamar assim, faz esse jogo, né? Tanto é que não é por acaso que você não tem mais contraponto, né? Nos grandes meios de comunicação de massa, você não tem contraponto. Quer dizer, nós economistas críticos, vamos chamar assim, estamos sem espaço. O espaço que nós temos é com vocês, da Carta Capital, com outros segmentos da mídia. Mas vamos chamar as grandes famílias que controlam a mídia corporativa no Brasil, limitaram totalmente o espaço. Então, interditaram o debate. Não existe mais debate, né? Então, o samba de uma nota só, uma visão da economia muito limitada, e que tende a uma ortodoxia liberal, já superada em muitos países, mas que resiste aqui no Brasil. Professor, eu anotei alguns números aqui. Desde que o Banco Central, na sua última reunião do Copom, lá, né, anunciou, né, a taxa de juros, nós já tivemos uma alta de 4% no dólar, e, paralelamente a isso, né, segundo dados da Bovespa, da Bolsa de São Paulo, já houve saques estrangeiros na ordem de 40 bilhões de reais. Ao mesmo
mesmo tempo, fala-se que o risco Brasil, né, que é sempre uma coisa abstrata, mas que é determinado por alguns fatores estipulados pelo próprio mercado, aumentou em 30%. Quer dizer, é o que eu pergunto para o senhor, sempre que o governo tenta aplicar uma política mais desenvolvimentista ou de cunho nacionalista, né, econômico, vai existir ainda essa pressão do mercado? Existe uma orquestração, mais do que uma chantagem interna, digamos assim, que incorpore mídia e o mercado nacional. Existe um ambiente internacional que sempre vai atuar, cada vez que houver uma tentativa nacional, de um governo nacional, de implementar medidas nesse sentido. Parte desses movimentos são de nacionais, que têm recursos lá no exterior e fazem a ponte, né, entre a entrada e saída de recursos, e normalmente num terreno especulativo. Né? Então, existe a chamada bicicleta, né, que é a entrada e saída, as posições no mercado futuro, de câmbio, de juros. Então, esse é um movimento muito presente na economia brasileira. A economia brasileira ainda é muito aberta, é muito sensível a essa manipulação que há, né, dos indicadores. E como sugere a sua pergunta, se a gente for analisar os fundamentos da economia brasileira, não há qualquer razão para isso. Primeiro porque nós temos uma inflação bastante razoável, uma das menores do mundo. A inflação acumulada nos 12 meses é inferior a 4%. Né? O Brasil tem uma posição externa, das contas externas, muito favorável. Nós temos um superávit comercial de mais de 100 bilhões de dólares ao ano. Nós temos quase equilíbrio na conta corrente. Nós temos uma dívida externa diminuta proporcionalmente ao tamanho da economia e reservas de 370 bilhões de dólares, né, estáveis há muitos anos. Então, se você for buscar algum fator objetivo para subir do risco Brasil ou para esse tipo de especulação com ativos, você não vai encontrar, a não ser o fato da busca do ganho fácil, né, da manobra especulativa e das profecias autorrealizáveis. Então, o mercado precifica determinados ativos, como a própria alta dos juros, ou a manutenção da taxa de juros, ou o próprio comportamento da taxa de câmbio. E isso acaba se materializando porque, evidentemente, o poder de formação de preços é muito grande e nós temos um Banco Central absolutamente passivo relativamente a tudo isso. A gente tem recebido algumas mensagens, por exemplo, a Maria Pereira, fora Campos Neto, o Jorge Mota também, fora Campos Neto, o Gil Filho, isso é uma pergunta ruim, está na cara que o Lula é um dos culpados. O Miguel Moreira da Silva, não há solução para o capitalismo, admitam. E aí temos algumas perguntas, eu vou primeiro fazer a do Carlos Almeida, ele pergunta, professor, boa noite, o que o senhor acha da PEC 65, que trata da transformação do BC em empresa estatal? Na verdade, é aquela proposta para dar autonomia, além da independência das suas decisões, também dar autonomia financeira ao Banco Central. Então, professor, o que o senhor acha dessa proposta? Isso seria um descalabro, né, para a economia brasileira, porque você criaria uma instância mais paralela do que já é hoje, né? Então, o Banco Central no Brasil já tem muita autonomia e não precisa de mais independência, vamos chamar assim, né? E o Banco Central brasileiro, é exemplo dos bancos centrais mundo afora, precisa agir mais em consonância com o todo da política macroeconômica, né? Isso não é se dobrar aos interesses do governo, necessariamente, mas os interesses do país, os interesses da nação. Então, os bons bancos centrais são aqueles que operam em consonância com as demais políticas macroeconômicas, especialmente a política fiscal. O que nós temos no Brasil é um Banco Central absolutamente alinhado ao mercado, ao chamado mercado financeiro, né? Um presidente que se diz técnico, mas que age politicamente, né? E isso não é uma opinião, é uma constatação, participa de reuniões com a oposição, teve uma eleição que ele foi votar vestido com uma camisa que era associada a determinada facção política. Então, o que ele acusa o governo de fazer, que é a política, na verdade, a ação do presidente do Banco Central é que tem sido muito política. Então, se há ruído da parte do governo em relação ao Banco Central, a recíproca é verdadeira.
né? Então, ele tem um mandato ainda de alguns meses, 6 meses, né? E eu acho que o desafio para o governo Lula será nomear um presidente do Banco Central mais alinhado aos interesses coletivos e não apenas de uma parcela da economia, que é o mercado financeiro. Sabe, Fabrício, desculpa, não queria te interromper, não, é só para não perder esse gancho do Campos Neto, porque fala-se muito, e aí o professor tocou num ponto importante, fala-se muito nessa interferência, nesses ruídos que o Lula acaba causando. Mas eu queria que o senhor analisasse qual foi o papel, qual tem sido o papel do presidente do Banco Central nesse momento vamos dizer assim, de ruídos na economia, não só na alta no dólar, mas, na verdade, com uma mudança de humor em relação à economia brasileira. Qual tem sido o papel do presidente do Banco Central? Eu penso que ele agiu muito mal, né? Primeiro, colocando em dúvida a sustentabilidade fiscal do país, a política fiscal, de uma forma exagerada. E, claramente, a meu ver, querendo marcar posição em relação, especialmente, ao mercado financeiro. Então, isso é muito ruim para o país, né? Porque o ideal seria uma descrição maior por parte do presidente do Banco Central e praticar o que ele mesmo fala, né? Que seria uma postura mais técnica, mas que não tem sido tão técnica assim, né? Então, isso dificulta muito a própria ação da política econômica como um todo, né? Você vê que a própria manutenção da taxa de juros ela foi, de certa forma, precificada, porque dentro do sistema de metas de inflação que existe no Brasil, você captura as expectativas do chamado mercado, via boletim Focus. O que significa que você vai perguntar para os agentes econômicos financeiros que operam no títulos da dívida pública, que são corrigidos pela taxa de juros, qual o juro que ele espera. Então, evidentemente, é uma opinião enviesada, mas que é levada muito em conta na formação das chamadas expectativas, né? Então, essa é uma anomalia que está presente no Brasil, é muito forte e gera as profecias autorrealizáveis. À medida que o mercado espera uma manutenção ou mesmo uma elevação, muitas vezes, da taxa de juros, isso acaba se realizando na prática. Professor, o senhor citou aí que o Campos Neto tem ainda 6 meses de mandato, né? Citou também a relação que ele tem com o mercado, mas citou alguns índices positivos do governo Lula, né? Inflação baixa, tem a questão do emprego também que está crescendo, o PIB crescendo. Nesses 6 meses que tem pela frente ainda de mandato do presidente do Banco Central, o que a gente pode esperar? É possível que a taxa de juros volte a crescer? Eu espero que não, né? O Brasil já tem uma das taxas de juros mais elevadas do planeta, e se a gente compara na ponta, quer dizer, qual que é a taxa de juros básica hoje, maior que 10%. E a inflação, menos que 4%, né? Então, você tem aí uma gordura de 6% a mais real, né? Que é um volume, uma taxa de juros muito elevada e que traz consequências enormes para a economia, né? A primeira consequência é o próprio desequilíbrio fiscal que ela gera. Quer dizer, muito se fala sobre desequilíbrio fiscal, e muitas vezes não se menciona que o fato do Brasil praticar taxas de juros elevadas implica num dispêndio anual superior a 700 bilhões de reais, 7% do PIB que é destinado só ao pagamento de juros sobre a dívida pública, né? E sem falar nas outras consequências, porque quando você mantém a taxa de juros básica muito elevada, isso empurra também para cima as demais taxas de juros. O crédito, o financiamento ficam proibitivos no Brasil. Tanto é que o nível de inadimplência é muito elevado entre as famílias e empresas, exatamente porque você tem taxa de juros muito elevada. Então, isso inibe crescimento, inibe investimentos, né? Isso prejudica muito a economia. Professor, eu quero fazer uma pergunta que tem um viés político também. É o seguinte, eu não pude deixar de lembrar, né, embora seja tanto o momento político como o geopolítico seja distinto daquela época, evidentemente, mas não pude deixar de associar o momento atual de pressão que sofre o governo Lula com aquela pressão que houve em cima do governo Dilma em determinado momento, que se traduziu, né, entre outras coisas, para a entrada, né, estou dando um exemplo assim, emblemático,
do Joaquim Levy no governo, e o resto é história, né, como se diz. Aí eu te pergunto, você acha que o governo hoje está aprisionado nessa arapuca da pressão? Qual é a saída que o senhor vê para isso? Lembrando que o governo tem todo um discurso que vem da campanha, da pré-campanha, enfim, vem da campanha antes da posse do Lula, que fala em neoindustrialização, que fala em transição energética, que procura botar o Brasil na vanguarda, quando, na verdade, parece que o governo está aprisionado nessa agenda aí da ajuste fiscal. Qual a análise que o senhor faz sobre isso tudo, com esse viés político também? Pois é, Maurício, na verdade, nós estamos restritos ao curto prazo, né? Onde esses fatores ganham a dimensão desproporcional no debate econômico, enquanto que os programas estruturantes do governo Lula ficam quase que no bastidor, né? Nós temos o PAC, que é um programa de investimentos muito importante, nós temos o Plano de Transição Energética e o Nova Indústria Brasil, né? A partir desses programas se deliberam outros programas relevantes, tanto do ponto de vista econômico como social, que passam um tanto que ao largo, embora eles reflitam positivamente sobre a geração de emprego e renda, né? Que está em patamares bem favoráveis, se a gente imaginar, ao longo dos últimos anos. Então, eu vejo que a saída para o governo Lula é buscar, né, alternativas dentro das restrições, algumas delas, de certa forma, autoimpostas, como o próprio arcabouço fiscal, né? Por que é autoimposto? Porque, dada a correlação de forças do momento em que ele foi instituído, o arcabouço fiscal veio a ser um substituto da PEC 95, que era a lei do teto de gastos, que estava asfixiando a economia, né? O menor nível de investimento público se dá em 2022, porque o teto de gastos inclui todos o tipo de gasto, inclusive investimento, embora não inclua juros, né? Então, o governo do PT, o governo Lula, se aprisionou de alguma forma, dada a correlação de forças, num novo arcabouço fiscal que, por si só, implica restrições. Agora mesmo, para cumprir o arcabouço, vão ser contingenciados, como foi anunciado, quase 26 bilhões de reais, né? Então, isso não deixa de ter impacto também sobre o desenvolvimento da economia. A gente está recebendo outras mensagens. A Zilda Araújo: o presidente do BC já conseguiu o que queria, ver o governo tirar do trabalhador e carregar para os ricos. Professor, a pergunta que eu faço é o seguinte, dado também o papel que o Lula tem que desempenhar, fazia mais sentido o Lula fazer esse enfrentamento público? É mais produtivo o Lula fazer esse enfrentamento público, como ele vinha fazendo em relação ao BC, alertando para as decisões do BC e também das escolhas do mercado, ou então, na verdade, você está subjugado às regras do mercado, ou ele seguir esse conselho e diante das circunstâncias dessa correlação de forças que o senhor citou, ser melhor, então, se recolher e tentar fazer as coisas sem trazer a público a discussão. Qual é a melhor postura? Eu vejo, Lírio, que, na verdade, o Lula tem um capital político enorme, né? Ele ganhou as eleições, ele restabeleceu a ordem democrática, não sozinho, mas junto com vários outros atores relevantes, e ele tem autonomia, a meu ver, para se posicionar sobre o que ele quiser, né? Então, toda vez que ele julgar que é importante a manifestação, eu acho que ele tem essa liberdade, ele tem capital político para isso. Evidentemente, em algum momento, você pode ter a necessidade de um recuo estratégico, um armistício, vamos dizer assim, como parece que estamos ocorrendo nesse momento, né? Então, dadas as circunstâncias, é preciso avaliar, e eu acho que o Lula tem competência política para isso, de se colocar, né, sobre temas mais variados, inclusive os temas econômicos, para fazer frente também à falta de debate que há na sociedade brasileira, né? Então, o fato do presidente se manifestar sobre temas econômicos, de certa forma, ocupa um espaço que não estava sendo ocupado, seja pelos ministros ou mesmo
pelos economistas. Então, me parece que é uma contribuição importante para o debate. Professor, como é que esse nervosismo do mercado e a alta do dólar afetam a vida das pessoas, né? As pessoas, muitas delas estão à margem desse debate, um debate que, aliás, me parece um pouco abstrato para o senso comum. É abstrato mesmo, até porque, evidentemente, nós falamos aqui uma série de indicadores positivos e que afetam positivamente a vida das pessoas. Por exemplo, mais emprego, mais renda, né, mais programas sociais. Então, há uma dissociação hoje entre o que é chamado de debate econômico na mídia corporativa e o dia a dia das pessoas, porque a vida das pessoas ela tem melhorado, né, pelos indicadores, mas dá a impressão que tudo se reflete na variação do câmbio, na variação da bolsa, que é absolutamente irrelevante do ponto de vista da vida das pessoas. É claro que se houver uma desvalorização persistente da taxa de câmbio, o que não é o caso, aliás, o câmbio já está recuando, isso impacta preços, então isso afeta a vida das pessoas. Da mesma forma que se tiver uma instabilidade muito grande, isso afeta a decisão das empresas, né, decisão de investimentos. Mas não é o caso, porque são manobras meramente especulativas e que têm um limite, né, dado por essa contingência do momento. Professor, em tese, como se vê essa questão dos órgãos reguladores autônomos? Eu lembro que, enfim, as agências, né, a ANEEL e etc., a PISA, foram criadas no governo Fernando Henrique, ainda no governo PSDB, e no início do governo Lula, né, no primeiro governo Lula, havia uma tensão muito grande, justamente porque, embora o discurso dissesse que as agências estavam ali para defender os consumidores, já que várias empresas haviam sido privatizadas e órgãos precisariam da vigilância da sociedade, mas, na verdade, quem estava ali dentro era o mercado, e era o mercado quem controlava as agências, a discussão durou anos, né? E agora a gente vê algo parecido em relação ao Banco Central, né, na figura do Roberto Campos Neto. E agora é engraçado que a gente já vê matéria dizendo, em alguns jornais, né? Se for o Galípolo, ele vai estar aparelhado pelo governo Lula. Quer dizer, a independência é só para o Campos Neto, o Galípolo é aparelhado. Como é que o senhor vê isso, essa questão da autonomia desses órgãos reguladores no Brasil? Em tese. Pois é, Maurício, há um preconceito enorme, né, sobre esses pontos. Então, o fato de você ter órgãos de Estado autônomos, como agências reguladoras, etc., é claro que é algo necessário e bem-vindo. Mas não é o caso em muitos momentos. E, particularmente no que se refere ao Banco Central, a gente vê um processo da chamada porta giratória. Né? O que é a porta giratória? Fulano está no mercado financeiro, ele quer cacifar sua carreira, ele acaba indo para um órgão público, um Banco Central ou qualquer outro cargo, para depois voltar turbinado, né, com o seu currículo reforçado para o mercado privado. Né? Então, existe essa distorção, que é muitas vezes escancarada, e esses mesmos agentes depois fazem declarações ou façam pretensas análises neutras, mas que são carregadas de interesses, né, de interesses corporativos, de interesses de grupos econômicos e que, sem dúvida, causam um desconforto muito grande na condição da economia. Professor, depois desse encontro do presidente Lula com alguns ministros, inclusive Haddad ontem, e aí foi anunciado esse corte, o senhor acha que a tendência agora é acalmar? Eu acho que momentaneamente sim, mas, como disse, isso é apenas uma desculpa, né? Os ruídos de comunicação é sempre uma desculpa para determinadas posições do mercado. O mercado é especulativo por natureza. Agradeço, obviamente a gente teria muito mais para discutir, mas ficará para uma próxima. Eu, de qualquer forma, agradeço mais uma vez a disposição do senhor de participar do programa hoje. Foi uma satisfação. Grande abraço a todos. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional?
Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? Muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia. Olá, pessoal. Estamos retornando aqui com o programa Fechamento. É a nossa segunda entrevista da noite, né? É com muita honra que recebemos aqui o professor André Pagliarini. Ele é professor da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos, né? E também pesquisador associado do Washington Brasil Office. A gente vai falar aqui sobre a questão americana, né? Muito em voga desde o último debate dos pré-candidatos, né? O atual presidente Joe Biden e o seu possível provável adversário Donald Trump, dos republicanos, né? O Joe Biden democrata. Com o desempenho do Biden, que deu muito a falar, né, por conta dos seus lapsos de memória e dificuldade até de locução em alguns momentos. Mas antes de entrar nesse assunto, professor, nós estamos aqui com a Fabiola, né, a Fabiola Mendonça, minha colega repórter da revista também. Eu quero perguntar para o senhor, antes de entrar nessa questão específica do Biden, né, do debate, me chamou muita atenção essa última votação, né, em benefício do Trump no Supremo, na Suprema Corte Americana, né? E nela nós vimos um corte político muito claro, né? Assim, não somente os juízes indicados no mandato do Trump, como outros ligados ao campo conservador ou ao Partido Republicano, votaram de uma determinada forma, enquanto outro bloco, claramente mais ligado ao Partido Democrata, e a governos anteriores democratas, votou de outra forma. Quer dizer, hoje a política, a gente fala muito isso no Brasil, da política está no Supremo Tribunal aqui, essa é uma realidade também nos Estados Unidos, já pergunto que faço, e em seguida, a democracia americana, né, que, embora o papel externo dos Estados Unidos seja alvo de muitas justificadas críticas, internamente sempre foi um país democrático, né, do ponto de vista parlamentar e gerencial, e esse tipo de democracia americana típica, ela está em risco? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer o convite, um prazer conversar com vocês, né, nesse momento tão, enfim, interessante, para dizer o mínimo, né, dessa disputa eleitoral. Olha, eu acho que o que está se colocando nessa campanha é a possibilidade de um sério questionamento das instituições democráticas nos Estados Unidos nessa disputa. Por quê? Porque o Trump se coloca abertamente como uma pessoa cujos interesses são, acima de tudo, pessoais. Ele quer voltar a ser presidente, enfim, não por um projeto pessoal.
E ações recentes da Suprema Corte são claramente favoráveis a um jogo de interesses que estão polarizados. Nem para entrar no mérito necessariamente se é certo ou errado, se tem uma lógica ou não, mas que confirma uma tendência de que a Suprema Corte, o Legislativo, tudo está agindo de forma a avançar um projeto de poder muito conservador. E é claro que isso tem efeitos não só nos Estados Unidos, como no mundo. O presidente Lula deu entrevista outro dia, né, falando confirmando que todo mundo sabemos que a eleição nos Estados Unidos não e nunca foi, né, propriamente só relevante aos americanos, aos eleitores desse país. Tem efeitos para o mundo inteiro. Então, acho que vale a pena, sim, acompanhar de perto essa disputa, os desdobramentos. Eu sei que nós vamos falar, né, do desempenho do Biden com mais detalhe, mas eu acho que estamos num ponto muito delicado nessa disputa, com efeitos colaterais bem relevantes para o mundo inteiro. Professor, existe aí um movimento, né, que pede a substituição do nome de Joe Biden para as eleições, depois daquele debate sobre tudo, mas isso já existia até antes, né, do debate, por conta do desempenho fraco dele nas pesquisas. E a gente está num momento, né, que já ultrapassou aquela fase das primárias, né, a etapa das primárias. É possível fazer essa substituição? E de que forma isso se aconteceria? O dilema é o seguinte: tecnicamente, sim, é possível. O Biden ainda não é oficialmente o candidato, isso, né, ele precisa ser homologado na convenção do partido. Então, é possível, é factível trocar a candidatura. Agora, a dificuldade é que em vários desses estados chaves, né, lembremos que a eleição aqui não é propriamente nacional, acontece estado a estado, em vários estados-chave, a chapa já foi meio que formalizada, ou seja, é muito difícil, nessa altura, tirar o nome, substituir o nome do Biden, né, no ballot, que é o, enfim, quando a pessoa vai votar, ver os nomes dos candidatos. Wisconsin, Ohio, esses estados importantes, que tem muitas legislaturas republicanas, precisaria de um ato, né, da legislatura estadual para trocar o nome, ou seja, é complicado, mas não é impossível. Outro perrengue, é que se trocar de candidatura, a forma mais fácil seria a vice-presidente Kamala Harris. Por quê? Porque o dinheiro arrecadado até esse ponto pela chapa só pode ser usado pela chapa. Então, se for uma outra pessoa, governador de Califórnia, quem quer que seja, mais ou menos começa do zero, em termos de arrecadamento para a campanha. Então, o mais fácil seria substituir a vice para ser cabeça de chapa. E, realmente, eu acho que ninguém sabe com certeza, nesse momento, a probabilidade disso acontecer ou não. Tem muita coisa incerta, sinais de que talvez alguma coisa esteja acontecendo, mas aí vem o Biden, ele mesmo fala que não, ele não vai desistir da candidatura de jeito nenhum. O problema é que agora, depois daquele desempenho, como você colocou no debate, tudo parece confirmar a impressão de que Biden não tem mais o pique, né, necessário para concorrer. Por exemplo, depois do debate, ele meio que sumiu. Tem dado pouquíssimas entrevistas. Hoje mesmo ele estava dando entrevistas. E o que sai da cobertura são as coisas, digamos, um pouco... os erros que ele fala. Por exemplo, ele falou hoje que ele foi a primeira vice-mulher negra do primeiro presidente negro. Ou seja, de agora em diante, eu acho que tudo tende a confirmar a impressão que o debate deixou. Isso é perigosíssimo para a candidatura dele. Se for essa impressão consolidada entre agora e a eleição, eu acho muito difícil o Biden conseguir reverter o dano causado pelo debate. Essa impressão vai se calcificando, em outras palavras. Professor, o senhor falou, né, em relação à possível troca, embora ela seja muito difícil, além do nome da Kamala Harris, temos outros nomes, né? Tem a Gretchen, esqueci o sobrenome dela, me perdoa, governadora do Michigan, né? Tem o governador da Califórnia também, bem cotado.
Mas, sobretudo, eu queria que você falasse um pouco sobre cada um desses nomes, para a gente entender um pouco mais dos meandros internos da política americana, mas, sobretudo, em relação à vice-presidente Kamala Harris. Eu me lembro, né, vocês se lembram, todos nós nos lembramos que na outra eleição já se falava da idade do Biden, já se falava de alguns problemas que o Biden apresentava há 4 anos atrás. E, nessa ocasião, muitas pessoas diziam, não, vão ser 4 anos de Biden e a gente vem com Kamala Harris para presidente daqui a 4 anos. Já se falava isso. Por que essa possibilidade agora está tão fria, digamos assim? A Kamala Harris decepcionou. O que deu errado até a eleição até agora para a Kamala Harris ter perdido força como nome? Pois é, então, desde das primárias de 2020, o Biden já vinha sendo meio que protegido pela própria campanha. Ele entrava e saía de eventos, não respondia perguntas. Isso foi amplamente reportado na época, que a própria campanha não necessariamente confiava na habilidade dele, já com uma idade avançada, de ter uma certa espontaneidade, de ter um certo, né, uma habilidade na campanha. Então, você tem razão, isso não é de hoje. E a ideia era de que, justamente isso, o Biden se colocava na campanha, como ele falou isso, um candidato que iria fazer a ponte para a próxima geração, sugerindo, talvez, que seria apenas um mandato só, e que alguém como Kamala seria o futuro. Agora, Kamala, lembremos também, né? Ela concorreu em 2020 e foi muito aquém das expectativas. Foi uma candidatura meio que também ela se perdia nas opiniões, mudava muito de opinião sobre coisas chaves, assim. Então, como vice-presidente, não tem se destacado muito como uma liderança poderosa. Então surgem, você falou, esses outros nomes. Por exemplo, a pesquisa que saiu sobre potenciais candidatos, estava a Kamala em primeiro lugar, e em segundo estava Gavin Newsom, que é o governador da Califórnia, que, claro, temos que ressaltar, né? A Kamala enfrenta também certos preconceitos, gênero, raça, o pai dela é jamaicano, a mãe é indiana. Então ela tem certos elementos que poderiam, na minha opinião, ativar parte da base progressista do partido, mas também precisamos ser realistas, talvez atiça também uma oposição racista, sexista, tudo isso. O problema do Gavin Newsom, a meu ver, é que por ser governador da Califórnia, ele tem uma certa reputação, uma certa impressão de ser um pouco, se bem que a Kamala também é da Califórnia, mas de que ele está muito à esquerda. Ele não é um esquerdista, assim, mas de que ele não teria muitas chances, né, nos estados do Midwest, no meio do país, da classe trabalhadora, onde a Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, talvez teria mais condições, por ser uma governadora popular num estado-chave. Califórnia não é um estado que está em disputa, né? Será seguramente um estado dos democratas. Outro nome que às vezes a gente vê com certo relevo é o Pete Buttigieg, que também concorreu em 2020. Seria, se fosse o primeiro candidato gay, abertamente gay, do Partido Democrata, que está no governo Biden, no Departamento de Transporte, e é muito bom na hora de responder republicanos. Ele às vezes aparece na Fox News, do canal de direita, ele é muito bom. Só que eu acho, francamente, na minha opinião, muito difícil, mesmo que acontecer, o que já é difícil mudar a candidatura, abrir para todos esses postulantes, né? Eu acho que se for abrir de novo a possibilidade de mudar a chapa, é muito difícil que não seja a Kamala. Até porque, fora a questão de como que, né, legalmente poderia colocar os nomes em disputa, eu acho que seria muito difícil o partido falar que não, a vice-presidente, que é mulher, que é negra, que é descendente indiana, não, nós não vamos escolher ela, vamos escolher um homem branco. Eu acho que isso fica difícil sustentar. Então, é uma coisa complicadíssima o cenário. Eu sou historiador político, então eu acho interessantíssimo essas movimentações, mas eu sinto também, não só assim, pessoalmente, mas conversando com pessoas, uma certa raiva com o Partido Democrata.
de ter colocado o país nessa posição. Né? Porque se a democracia está em jogo, como o partido está a sustentar, que o Trump ameaça tudo, os princípios democráticos, como é que o partido deixou se colocar nessa posição em que a gente tem que preocupar se o Biden consegue responder. Palharini, desculpa te interromper, estou aqui de volta, tive um pequeno problema técnico. Eu queria até perguntar sobre isso mesmo. Hoje o Biden deu uma entrevista numa rádio, se desculpando, na verdade, assim, se justificando, dizendo que foi uma noite terrível e tudo mais, mas ele tem feito todo esse périplo para conseguir o máximo de apoio dentro do partido para manter a candidatura. Tivemos também hoje alguns governadores democratas que depois se reuniram com Biden, fizeram declarações de apoio, temos o próprio Obama, Hillary Clinton, outros. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, há condições do Biden se recuperar dessa corrida depois do que aconteceu nesse primeiro debate? Eu acho difícil. Impossível não, porque o país, como o Brasil, né, tá tão que já um ácido em qualquer um que não seja Trump. Então, vai ser, eu acho que, disputado de qualquer forma. Agora, reverter essa narrativa eu acho muito difícil. Por quê? Porque, enfim, o Biden não vai envelhecer ou seja, ele só vai, né? Todos sabemos que a idade anda para frente. Em 4 anos, a campanha consegue fazer o argumento plausível de melhorar, não, né? Eu acho que isso tende a ofender a inteligência do eleitor. A ideia de que não, nunca esteve feita a press secretary, né? A pessoa que fala, o porta-voz da Casa Branca falou, não, ele nunca esteve melhor. Então, eu acho que, na medida que a campanha for se acirrando, e só vai, né, se acirrar nos próximos meses, eu acho que tende a confirmar, pelo menos a imprensa, tende a confirmar essa narrativa que se impôs no debate. Mesmo que houver mais um debate, qualquer deslize que confirma essa narrativa, eu acho muito difícil o Biden, né, ter o pique, porque, de novo, se ele tivesse a habilidade, o pique que ele já teve, nós não estaríamos nessa situação. Então, eu acho que, pelo que eu, né, converso com as pessoas, pelo que eu sinto aqui, é aquela coisa, votamos, se for o candidato Biden, votamos, porque não tem mais ninguém, mas eu vi uma entrevista recentemente com um doador, assim, uma conferência Aspen Ideas, enfim, que doa muito dinheiro para o partido. E ele falou, olha, sinceramente, eu estou muito bravo, estou com muita raiva. Porque, na opinião deles, a campanha tem protegido o Biden demais. Agora sobrou para todo mundo. As pessoas que estão concorrendo para o Senado, para a Câmara. Todo mundo tem que falar, não, mas peraí, a disputa é nossa e o Biden está fazendo a coisa dele. Entende? Então, tem uma divisão no partido, eu acho, sobre essa questão básica. Biden consegue ou não exercer as funções de presidente. Isso não é uma posição boa para o partido, né, se achar nesse momento, mas é aqui que nós estamos nessa. O professor, o senhor citou a fala de Lula, que falou da importância, né, das eleições dos Estados Unidos, que não era importante só para o país, mas para o mundo todo. E aí eu queria lhe ouvir numa possível vitória de Trump, né? O que isso representa para o mundo, para o Brasil e principalmente para o avanço da extrema-direita no mundo. Então, eu acho que isso é importantíssimo para o Brasil, o resultado aqui das eleições nos Estados Unidos. Eu diria 2 coisas. Primeiro é que uma eleição de Trump claramente fortalece a oposição bolsonarista no Brasil. Não é por acaso que nós temos assistido, e nós na Washington Brazil Office, a gente tem acompanhado muito isso, essas movimentações de deputados e outras figuras da extrema-direita brasileira nos Estados Unidos, tentando avançar essa tese de que o governo Lula é um governo ditatorial, que o Brasil, né, está vivendo uma situação, enfim, de ditadura, enfim. No momento,
essa tese tende a esbarrar no governo democrático e não avança. Agora, como presidente Trump, eu acho plenamente possível sanções, tratar o governo brasileiro mais ou menos como o governo americano Trump tratou a Venezuela, ou seja, isolar de forma muito danosa para o Brasil. Agora, às vezes eu penso, isso é uma possibilidade muito forte, mas eu penso, por exemplo, no presidente Andrés Manuel López Obrador do México, que conseguiu, né, mais ou menos estabelecer uma relação com o governo Trump que mais ou menos deu para, né, navegar. Como que ele fez isso? Achando e focando em questões que os dois países têm em comum e mais ou menos evitando, como o Lula tem feito, né, em questões domésticas, evitando polêmicas, e evitando bater de cabeça com o Trump. Então, eu acho não desejável, certamente, mas não é impossível que o Lula conseguiria, eu acho, estabelecer uma relação não amistosa, mas correta com o governo Trump. Eu não acho impossível isso. E, de novo, o exemplo de México seria talvez um caminho. Então, de novo, não é desejável, eu acho, do ponto de vista brasileiro. Outra coisa que eu diria o governo estava conversando com, na verdade, um parente que trabalha, enfim, na agricultura brasileira, um bolsonarista, mas ele disse uma coisa interessante, de que o governo Trump, embora ideologicamente alinhado com a direita bolsonarista, seria ruim para a agricultura brasileira, para as exportações, para o agro, porque ele insere uma incerteza global, né, uma instabilidade que não é bom para os negócios. Então, enfim, só para complicar um pouco mais essa conjuntura, eu acho que seria muito bom para a oposição bolsonarista, mas não necessariamente debilador para o governo Lula. Maurício, desculpa, eu cheguei atrasado, não queria interromper, atropelar, não, mas uma pergunta. O Trump, o discurso de campanha do Trump está muito mais radical do que era em vários aspectos, inclusive no aspecto de imigração. Ele tem falado que os migrantes trazem doença, são assassinos que entram lá, e tem prometido uma grande deportação. A pergunta que eu faço há condições no ambiente hoje político, judicial dos Estados Unidos, de eventualmente o Trump cumprir esse tipo de promessa, quer dizer, fazer uma grande expulsão de imigrantes do país, ou isso é só retórica de campanha? Sinceramente, eu acho difícil ele conseguir avançar nessas ideias mais, enfim, fascistas, enfim, mais ambiciosas, porque, primeiramente, mesmo se o Trump ganhar, o país continua muito polarizado. Nós vimos no último governo Trump, você falou, eu concordo contigo, que ele tá muito mais solto, mais extremista dessa vez, mas eu acho que mesmo assim tende a haver uma resistência muito forte da sociedade civil, como nós vimos da última vez. Eu acho que a experiência do primeiro governo Trump, né, para muitos setores, não só progressistas, mas do centro político e tal, já mais ou menos estará atento para o Trump. Dito isso, eu acho que a gente tem que, né, tomar muito, muito cuidado, porque se o Trump ganhar, vai depender muito do Senado, se o Senado estará nas mãos dos republicanos. Falando do Biden, é interessante, as pesquisas mostram o Biden agora perdendo para o Trump, mas em quase todos os estados importantes, o candidato democrata para o Senado está à frente. Nevada, Montana, Ohio, Wisconsin, todos os estados que Biden está perdendo para o Trump, o candidato democrata do Senado está à frente. Então, se os democratas conseguirem controlar o Senado, talvez a Câmara, com o presidente Trump, isso já dá a habilidade de conter muito dos danos. Então, é aquela coisa, eu acho difícil desmoronar as instituições por completo no segundo governo Trump.
eu acho difícil crer isso ainda. Agora, não quero testar a hipótese. E por isso que, na minha opinião pessoal, insistir na candidatura Biden é um risco. Eu acho que muitas pesquisas mostram que o eleitorado não quer essa disputa, Biden-Trump. A maioria quer outros candidatos. E, na minha visão, cabe uma certa ousadia nesse momento. Do Partido Democrata falar, olha, entendemos. Aqui está uma outra candidatura que talvez consiga energizar a base mais do que a candidatura Biden. Que, repito, eu acho muito difícil mudar essa narrativa de declínio. Professor, a gente falou bastante das alternativas, né, convencionais, com duplo sentido, que tem o Partido Democrata hoje para substituir o Joe Biden, se essa for a necessidade. Mas eu estou curioso para te ouvir também sobre o seguinte. A cada eleição americana sempre vem aquela história da terceira via, né, que nunca se concretiza. Né? Nós tivemos, por exemplo, o Bernie Sanders lá, né, que é meu preferido, foi um sonho de uma noite de verão. A gente sabe que sempre pinta essa história da terceira via, que ela nunca progride por conta da força do bipartidarismo americano, mas dessa vez a gente tem cena e começa a se falar crescentemente no nome do Robert Kennedy Jr., que é uma figura importante no cenário político americano, como advogado, da política americana, sobre isso. Sobre o nome do Robert Kennedy Jr. e sobre se existe alguma possibilidade, antes desse quadro inédito, de ter um ex-presidente não reeleito que concorre de novo com essa pecha de estar sendo julgado por outros crimes no tribunal, e um outro que aparentemente considerado incapacitado por conta de problemas de saúde. Existe a possibilidade dessa vez de uma terceira via emplacada na eleição americana, ou isso é impossível? Eu acho que o Kennedy talvez terá um efeito, né, eleitoral, mas eu acho que será muito aquém da terceira via representada no passado, por exemplo, pelo Ross Perot, né, em 92 e 96, que chegou a ter a votação mais expressiva de um candidato fora dos dois grandes partidos, democrata e republicano. Mas você tem razão, ele é um Kennedy, ele tem um certo apelo pelo histórico do nome dele e tal, mas ele é uma figura muito, de muitas formas, confusas, né? Porque ele certas posições alinhadas ao que virou posições de extrema-direita, uma figura que, justamente essa semana, alegações de que ele teria estuprado uma babá, né, anos atrás. Então, eu acho muito difícil ele conseguir se cacifar nacionalmente, embora ele continue sendo uma figura que está lá, né, dando seus pitacos, falando, olha, esses dois são muito ruins, eu sou uma terceira possibilidade e tal, mas de deslanchar para ser uma candidatura viável, eu acho, não só pelo histórico pessoal dele, mas estruturalmente, a política americana, por exemplo, o Kennedy, se não me engano, ele não está em todos os 50 estados, no ballot, né, na hora de votar em todos os estados, nem todo estado terá o nome dele para escolher. Isso porque os dois grandes partidos meio que monopolizaram o sistema partidário. Eles dominam como que o nome consegue ser inscrito e tal. Então, existe essa questão estrutural também que, enfim, torna muito difícil uma terceira via realmente se tornar viável. Existe Cornel West também, à esquerda, na última eleição de 2016, a Jill Stein, que são capazes, né, de tirar votos. E feito nós falamos no início, cabe lembrar que não é uma eleição propriamente nacional, mas em que 5 ou 6 estados chaves são os que vão determinar a eleição, e nesses estados essa terceira via pode ter um efeito expressivo. Vimos isso em 2000 com Ralph Nader no estado de Flórida. Então, eu acho que cabe ao Partido Democrata, nesse caso, tentar entender o apelo de uma figura como Kennedy. O que essa pessoa está canalizando? O que ele está... por que as pessoas têm esse interesse nele? E eu vi isso com os meus alunos, até me surpreendeu nesse semestre que acabou agora, o interesse no Kennedy mesmo. Não, porque eu vi ele no podcast, não sei o quê, eu vi ele falando não sei o quê. Eu acho, na minha opinião, que isso reflete uma maior
disponibilidade do Kennedy do que o Biden. O Biden tem feito pouquíssimas entrevistas, pouquíssimos eventos. Eu acho que nesse vácuo, uma pessoa como Kennedy tem surgido mais do que ele normalmente surgiria. Então, eu acho que isso, enfim, eu acho muito difícil ele se viabilizar nacionalmente como uma alternativa viável, mas mostra a fraqueza da candidatura a Biden nesse instante. Palharini, uma pergunta, a gente está chegando ao final do programa, uma pergunta que eu faço. É famosa a frase, até repetida em excesso, a frase do James Carville, economia estúpido, muito marcante nos anos 90, ele que era assessor da campanha do Bill Clinton. A gente olha os indicadores econômicos dos Estados Unidos sobre o Biden, melhoraram substancialmente depois de tudo que aconteceu na pandemia, desemprego, crescimento, mas isso não parece fazer diferença nessa campanha. Você diria que essa frase está ultrapassada? E sim, qual seria a frase hoje para definir o espírito do eleitor americano, já que não é mais a economia estúpida? Essa é uma boa pergunta. E por acaso, o Carville, você deve ter visto, o Carville está desesperado para eles trocarem o candidato. Ele está desesperado que o Biden tem que sair e colocar outra pessoa esses dias. Mas eu não sei o quanto o partido, enfim, escuta ele mais e tal. Mas você tem razão. Nesse quadro de polarização, e de novo a comparação talvez com o Brasil cabe também um pouco, de que os indicadores, muitos deles vão muito bem. Os indicadores vão bem. Só que as pessoas não sentem na ponta, né? Embora, por exemplo, o desemprego está baixíssimo, ainda assim o preço do leite, dos ovos, enfim, da carne, subiu. As pessoas sentem isso, né? Na esteira da pandemia e tudo mais. E não basta o que o Biden e muitos de seus defensores falam, não, mas na Europa está pior. Mas eu não moro na Europa, sabe? Eu acho que essa sensação de que podia ser pior, isso não adianta. Eu acho que o Trump está se beneficiando de uma certa amnésia também. Não, porque antes da pandemia estava tudo ótimo. E, de fato, a economia americana ia bem antes da pandemia, até porque, né, a economia do governo Obama recuperou depois de 2018 e tal, enfim, o Trump se beneficiou disso também. Então, eu acho que essa narrativa que o Trump está vendendo, e tem essa, ele está vendendo. O Trump também já é um senhor de certa idade e tal, mas está lá, está falando as coisas dele, está fazendo os eventos, está vendendo uma narrativa. E eu acho que o Biden não está conseguindo emplacar uma narrativa positiva acerca do seu governo. Então, qual seria a narrativa, talvez o argumento? Eu acho que algo sobre isso, ou seja, que as coisas estão indo bem, precisamos manter, podemos fazer mais, e uma candidatura Trump ameaça os avanços. Que uma candidatura Trump ameaça jogar tudo isso no lixo. Esse progresso, enfim, aos poucos que a economia tem feito. Eu acho que, enfim, é um argumento difícil, dado que a guerra de Israel contra a Palestina, Rússia e Ucrânia, o mundo, de fato, está muito complicado. E outra coisa que o Trump fala, não só economia, mas questões geopolíticas, que as coisas estão muito mais calmas no seu governo, e eu acho que isso pega muito também. É muito difícil, eu acho, conseguir colocar esse argumento de forma efetiva com um candidato como o Biden, por todas as razões que a gente falou hoje. Que ele falou hoje, por exemplo, que ele não pode mais fazer evento à noite, porque não tem mais esse pique. Gente, não dá. Né? Se o Trump é essa ameaça que o Partido Democrata diz que ele precisa de um enfrentamento mais acirrado, né? Então, eu acho que talvez a narrativa seja essa, ânimo, né? Garra, que a Europa, a América Latina está enfrentando uma onda reacionária muito perigosa. E nós, os Estados Unidos, enfim, democracia e tal, precisamos estar à altura do momento. E eu diria, talvez para concluir, que eu acho que essa mensagem
pega no eleitorado americano. Nós vimos isso nos midterm elections, né, eleições para a Câmara há 2 anos, em que as pessoas esperavam uma vitória contundente da direita e não veio. Isso porque os democratas colocavam, não, se a direita voltar aqui, da direita trumpista, isso é muito mal para a democracia americana. E eu acho que o eleitorado entendeu isso, sacou isso, né? Então, eu acho que talvez a mensagem seja essa, de que uma eleição do Trump ameaça não só os ganhos econômicos dos Estados Unidos, mas essa conjuntura, uma democracia, uma cultura democrática mundial já fragilizada. E, no momento, eu não vejo o Biden capaz de articular essa questão, infelizmente. Bem, a gente recebeu aqui o André Pagliarini, que é historiador, que é pesquisador sênior associado do Washington Brasil Office. Para ele, muito obrigado. Eu só queria ressaltar 2 pontos aqui antes que você saísse. Primeiro, que ânimo e Biden, nessa altura, não são 2 coisas que combinam. E depois, a diferença de idade dele e do Trump são apenas 3 anos, né? As pessoas não percebem, mas são meros. Eu acho importante ressaltar, né? As pessoas, a idade... Por exemplo, mês que vem eu faço 35. As pessoas envelhecem de forma diferente. O Biden e o Trump têm quase a mesma idade, só que olhando para os dois, a impressão é muito diferente. E está tudo bem, sabe? Não é questão de preconceito contra pessoas de certa idade e tal. Só que eu acho que muitos eleitores gostariam de que Biden, sua família, o partido, tivesse a proeza de dizer, não, tem razão, ele não está dando conta. Só que me parece não estão tendo essa sensibilidade, infelizmente, de novo. Bem, agradeço e, bem, espero contar com a sua presença em outros programas aqui. E até mais. E boa sorte. Muito obrigado. Prazer, gente. Bem, a gente aqui já estendeu um pouco nessa conversa aqui, Fabíola e Maurício. Então, depois de tudo que aconteceu, só tenho a desejar aqui que vocês tenham um bom resto de dia e também quem nos assistiu, quem nos acompanhou. E até a próxima. Boa noite, Sérgio. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Carta Capital comemora seus 30 anos e lança um ciclo de debates essenciais para o futuro do Brasil. A segunda rodada deste evento acontece em Brasília, no dia 14 de agosto, reunindo líderes de destaque dos setores público e privado. Na pauta, 2 temas fundamentais: a integração nacional e sul-americana e os caminhos para uma transição energética justa e inclusiva. Você pode acompanhar tudo ao vivo e de graça no canal de Carta Capital no YouTube, nas nossas redes sociais e nos canais parceiros. E não perca a cobertura em tempo real dos debates no site da Carta. Para mais informações, visite cartacapital.com.br/Um Projeto de Brasil.